Então, dando continuidade, né? O nosso parágrafo 2º vai dizer, olha, se você não consertar a sua regularidade fiscal, decadência do direito à contratação, né? Chama o próximo, não é isso? Chama o próximo ou revoga a licitação. Agora, só uma observação. Aqui eu trouxe a redação nova do artigo 42, que agora, ó, com a Lei 155, a trabalhista também vai entrar nessa sistemática de ter o prazo para se regularizar, né? Então, lembrando, só esse detalhe, trabalhista agora também. Eu não quero entrar muito nessa seara de habilitação, porque quem vai falar em detalhes sobre isso é nossa amiga Maitê. Vai ter um dia que ela vai falar especificamente sobre processo de habilitação. Na lei da estatal, isso mudou, né? A habilitação agora é diferenciada, não são os mesmos documentos, né? Se tornou muito mais simples a habilitação lá na lei da estatal, mas quem vai falar sobre isso é Maitê. Aqui, só observando, né? Aí duas perguntas. O que acontece, melhor dizendo, vou ler a pergunta, né? As microempresas estão dispensadas de comprovar a regularidade fiscal nos certames? Não. Elas vão ter um prazo para a regularização. O que acontece se a microempresa não juntar em seu envelope de habilitação as certidões respectivas, né? Mesmo que vencidas, mesmo que positivas, ela será inabilitada, né? Essa é a lógica da lei, né? Lembrando, teve alteração na Lei 155, né? Teve uma alteração aqui e que vai produzir efeito nessa parte só em janeiro de 2018. Está perto, né? Nós estamos gravando em outubro, né? Daqui a pouquinho tempo nós vamos ter aí a produção de efeito da lei, né? Agora, aqui nós vamos iniciar um outro bate-papo em relação a prazo de regularização. Acompanhe o seguinte. Quando a lei, vou até molhar o bico aqui. Quando a lei 123 ela foi feita, o legislador ele foi bolando as coisas, foi tendo as ideias, né? Empate ficto, regularidade fiscal postergada, foi tendo as ideias e pondo no papel. Só que muitas vezes, em muitas ocasiões, ele não se atentou muito para a diferença nos procedimentos licitatórios, né? Vamos imaginar aqui, vamos tirar a lei da estatal um pouquinho de lado e fazer uma ponderação. Nós tínhamos, basicamente no Brasil, dois regimes licitatórios, né? Aqueles tradicionais da Lei 8666, concorrência, tomada de preço, convite, não é isso? E o pregão, aquele procedimento mais simplificado para a contratação de bens e serviços comuns. E aí veio a Lei 123 e disse o seguinte, ó: havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 dias úteis para a regularização, prorrogável por mais 5. Agora imagina você, quando eu tenho um procedimento de pregão, é importante ser dito isso, já que o pregão também é aplicável à lei da estatal. Calma, é assunto também de Maitê, quem vai falar sobre isso é Maitê. Mas o pregão é aplicável na lei da estatal? Claro que sim, está na lei, né? Quando você tem um pregão, essa sistemática fica simples. Por quê? Você tem uma fase de propostas, né? Abertura de propostas. Tem lá a fase de lances, né? Que os indivíduos vão dando lances, seja presencial, seja eletrônico, um cobrindo o lance do outro, né? E aí no final, acabando essa etapa de lances,
você vai proceder o que? A habilitação. Somente do primeiro colocado. Ah, Gustavo, eu tenho na minha licitação 200 pessoas, 200 participantes. Ótimo. Você só vai perder seu tempo com uma, né? Você vai olhar a habilitação só de uma, que é a primeira colocada. Graças a Deus, né? Já pensou olhar a documentação de 200? Não faz o menor sentido. Não tem lógica nenhuma. Mas tudo bem. Pregão, né? Vou olhar a documentação só daquele que me interessa, que é o melhor preço, né? O pregão não é melhor preço? Menor preço, no caso? Vou olhar a habilitação só de quem me interessa, quem tem o menor preço, né? E aí, sem dificuldade. Meu amigo, sua habilitação está aqui, está irregular, você tem o prazo de 5 dias para se regularizar. Sem problema, sem trauma, sem constrangimento. Agora, imagina você, e quando eu tenho uma licitação na modalidade concorrência, tomada de preço, convite, né? Nessas modalidades, só lembrando, eu tenho uma inversão nessas fases. Na verdade é o contrário, né? O pregão é que inverteu, né? A tradição é habilitação, proposta. O pregão veio e inverteu. Mas imagina só, na concorrência eu tenho primeiro habilitação. Então olha só, eu tenho no meu certame 50 empresas participando. Eu vou olhar a habilitação de todas, né? Vou perder um tempo aí enorme olhando a habilitação de cada uma delas. E aí na minha habilitação, né? Dessas 50 empresas, vamos dizer que 10 são MS e EPPs. E todas as 10 estejam com uma certidão fiscal vencida, ou irregular. Qual é a lógica? Se a gente fizer uma interpretação literal da lei, é você dar o prazo lá, né, para que ela se regularize. Aí você vai perder mais tempo com isso. Então, uma questão de boa prática, que eu entendo assim, e tem autores que também falam isso, também vão nessa linha, é você fazer meio que uma pré-habilitação. Olha, eu vou te pré-habilitar, você microempresa que está irregular, na forma da lei aqui, né? Eu vou te pré-habilitar. Depois que eu te declarar vencedor, se eu te declarar vencedor, né? Eu vou te dar o prazo de 5 dias para regularização. Se a gente for olhar, isso não foge muito do que a lei está dizendo. Ó. O que a lei diz? Vamos ver aqui. Cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. Então, o raciocínio é um raciocínio interessante esse? Sim. Né? Sim, é um raciocínio interessante. Você só exigir a regularização depois que você tiver um vencedor do certame, né? Isso tudo que eu falei se aplica à lei da estatal. Por quê? No artigo 51 da lei da estatal, aqui já é a lei 13.303. Nós temos as fases da licitação, né? Preparação, divulgação, lance, julgamento, etc. Notem que a habilitação é a 7ª fase. É a 7ª fase. Está aqui quase no final do certame. Então, quando você adota a sistemática, essa sistemática aqui, da lei 13.000, né? Quando você segue essa ordem lógica, não há problema nenhum. Não há dificuldade nenhuma, né? A habilitação é só no final, eu vou dar o prazo para quem tiver a melhor proposta, no caso a menor proposta, sem problema. Ah, quando for pregão, mesma coisa, sem dificuldade, sem constrangimento. Agora, existe um dispositivo na lei da estatal, é aqui que mora o detalhe, há um dispositivo na lei da estatal que permite que você faça uma inversão de fases. Você vai fazer isso aqui, ó.
de olho na mágica. Olha a mágica aqui, ó. Habilitação. Saiu daqui e foi para cá. O que eu fiz? Eu adiantei a minha fase de habilitação, né? Então, nesse caso, eu vou perder meu tempo aqui, habilitando todos os concorrentes, né? Todas as empresas. E aí só depois eu vou ao que interessa, que é preço, né? Que é qualidade. Aqui eu estou olhando só a habilitação. Então, eu acho coerente a gente utilizar o mesmo raciocínio que utilizamos quando tratamos de concorrência, tomada de preço ou convite, né? Eu não paro aqui para dar esse prazo de 5 dias. Esse prazo só vai ser dado depois, posteriormente, quando eu tiver já um lance ou uma proposta vencedora. Então essa é uma lógica que eu acho muito coerente. Como as estatais deverão ter um regulamento sobre licitações, é um ponto que ela pode trabalhar no seu regulamento, sem o menor problema, né? O positivo disso que eu chamei de princípio da customização é você poder esclarecer aqueles pontos que o legislador não tratou tão bem, né? Um estatuto de licitação, regulamento de licitação que a estatal vai ter, pode muito bem explicar melhor essa situação, né? Isso traz o quê? Segurança jurídica, né? É péssimo para o direito esse clima de insegurança. Cada caso, eu tomo uma solução interina em cada caso concreto. Eu nunca tenho um padrão, isso é ruim. O bom é você ter um padrão, é você ter a chamada previsibilidade. O direito, ele tem que ser previsível, né? Não pode ser surpresa, o direito não pode ser uma surpresa. Tem que ser previsível, é isso? Então, regularidade fiscal postergada ou tardia é um direito que as microempresas têm no certame, né? Não faz sentido nenhum o edital não prevê isso, é um direito legal, né? O segundo benefício que vocês vão se lembrar, que também é um benefício facultativo não, é obrigatório, é um benefício que está em verde, não suscita tantas dúvidas assim, é o chamado empate ficto. O que é o empate ficto? O que é empate? Empate é quando você tem um jogo de futebol, termina 0-0, 1-1, 2-2, é empate, é igualdade, né? Isso é igualdade. Ficto vem de ficção, é algo que não existe, né? Você vai no cinema assistir um filme, por exemplo, um filme de terror, It, está no cinema, você viu, Júnior? Vinícius Júnior, você viu? Filme sensacional, lá o do palhaço lá, né? Então, tem lá o filme It, você vai no cinema, você passa o medo, mas depois você sai do cinema tranquilo, feliz, porque você sabe que é ficção, sabe que não é real. Isso é ficção. Então o empate ficto é o empate que não é empate, né? É o empate que não é empate, só que a lei considerou empate. O que é isso? Artigo 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Não falou muita coisa não, né? Não falou muita coisa não. Só uma observaçãozinha. O empate ficto não ocorre quando a licitação é exclusiva de ME e EPP. Claro, né? Se todas as empresas já são MEs ou EPPs, não se fala em empate ficto, né? Artigo 44 não falou muita coisa. Falou e disse muito pouco, né? Já o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: entende-se por empate, ou seja, entende-se, porque não é empate. Ele está chamando de empate, mas não é empate. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Então, quando for pregão, o intervalo será de até 5%.
Então eu trouxe um exemplo aqui. Eu tenho uma licitação, uma concorrência. No final da minha concorrência, eu tenho proposta da empresa A, que é uma grande empresa, R$100 mil. Proposta da empresa B, que é uma microempresa, R$110 mil. Há empate? Empate não, mas há empate ficto. Por quê? A proposta da empresa B é até 10%, no caso é exatamente 10% superior à proposta da empresa B. Outra situação aqui. Proposta da empresa A, agora a A é uma microempresa, 100 mil. Proposta da empresa B, 110 mil. Há empate? Aqui não há empate, nem real, nem ficto. Porque a proposta melhor colocada já é da microempresa, né? A lógica é ME e EPP com valor mais elevado que uma empresa que não seja ME ou EPP, configura-se um empate ficto. A recíproca não é verdadeira, né? Olha só, eu falei agora há pouco que o pregão é aplicável na Lei 13.303. Está aqui a prova, ó. Artigo 32, inciso 4. Nas licitações e contratos que trata esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes: adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão. Ou seja, esses limites aqui. Qual é o limite do empate ficto na Lei 13.303? 10%, a não ser que você esteja utilizando o pregão, que aí o limite vai ser 5%. Essa é a lógica. Que coincidência, né? Falei agora há pouco sobre o pregão, está aqui, ó, artigo 32, inciso 4, inciso 4º da lei da estatal, né? Agora, ocorrendo o empate ficto, o que vamos fazer? Vamos convidar a ME ou EPP para que ela apresente o quê? Uma proposta de preço inferior à melhor colocada, que no caso é a vencedora do certame. E olha esse slide aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma concorrência, tá? Empresa A, que é uma grande empresa, proposta final dela, R$1.000. Empresa B, que é uma microempresa, R$1.050. Há empate ficto, chamo a empresa B e pergunto: quer cobrir o lanche da empresa A? Quero. Quer cobrir a proposta da empresa A? Quero. Quanto que você oferece? R$999. Eu vou baixar R$1 em relação à proposta A e você então a nova vencedora do certame. E aí acabou, tá? Empresa B não vai ter a outra chance não. Quem tem a chance é a microempresa no caso aqui. Inciso 2. Não ocorrendo a contratação de ME ou EPP, né, serão convocadas as remanescentes, se elas se enquadrarem naquele patamar percentual, né? Olha só, empresa A, que é uma grande empresa, proposta final, R$1.000. Aqui eu estou usando R$1.000, números mais simples, porque, né, o pessoal de direito não gosta muito de fazer conta. É mais didático assim. Empresa A, que é uma grande empresa, proposta R$1.000. Empresa B, que é uma micro, R$1.020. Tá dentro do empate ficto? Tá, né? Tá dentro. Chama a empresa B. Empresa B, você quer dar um lance, fazer uma nova proposta e cobrir o valor da empresa A? Não. A minha proposta é esse preço aqui, eu não posso baixar mais. Tudo bem, você não é obrigada, né? Vamos pensar o seguinte: tem alguma outra empresa no certame cuja proposta esteja até 10% acima da empresa A? Tem, empresa C. Empresa C,
a sua proposta está 4% acima da empresa A. Você quer dar um lance? Você quer cobrir a proposta da empresa A? Quero. R$ 999. Ok, você é vencedora do certame. Agora, se a empresa C não quiser, eu vou olhar para D. Ah, não, a D é grande empresa, então a D não tem esse direito. Quem ganhou o certame? Se nem B nem C quiserem dar os lances, fazer a nova proposta, a vencedora é a empresa A, né? Só lembrando, viu? Aqui, qual é a lógica? O primeiro que fizer a proposta, que oferecer o desempate, se ele aceitar, acabou. A empresa B cobriu. Vamos chamar a C para ver se a C vai cobrir a B. Não. O primeiro que cobrir ganhou. Aqui a fase de lance já acabou, tá? Aqui é o último tiro, a última flechada que a microempresa pode ter para se tornar a vencedora do certame, né? E há ainda uma regrinha que diz, no caso de equivalência dos valores, né, no caso do empate, você faz sorteio para ver quem primeiro vai oferecer o lance. Eu falo lance, na verdade é um lance, a melhor proposta, né, no caso. Quem vai oferecer uma nova proposta? A situação é essa aqui, ó. Empresa B 1020, empresa C 1020. Eu sorteio para ver qual empresa oferecerá a nova proposta. Lembrando que eu não tenho aqui preferências entre MEs e EPPs, todas têm os benefícios legais, né? No quadro, nós temos o Decreto Federal 8538 de 2015. É o decreto que regulamenta a Lei 123 no âmbito da União. Então, esse decreto não se aplica a estados, não se aplica a municípios, né? Esse decreto, inclusive quem lida com a Lei 123, é interessante que faça sua leitura, porque ele traz diversos procedimentos que podem esclarecer um pouco os termos da lei. Você pode até utilizar um dispositivo ou outro como boa prática, no caso. Esse decreto vai dizer, no artigo 5º, no parágrafo 6º, que no caso do pregão, né, após o encerramento dos lances, a ME convocada teria 5 minutos para decidir se ela aceita ou não, se ela quer ou não oferecer nova proposta, né? Nas demais modalidades de licitação, o prazo será estabelecido pelo órgão e previsto no instrumento convocatório, no edital. Ou seja, mais uma oportunidade para a estatal dispor acerca disso em seu estatuto, em seu regulamento licitatório, né? Qual é o prazo do empate? Coloca no regulamento. Qual é o prazo para o desempate, no caso? Coloca no regulamento, né? Normatiza isso, fica melhor, fica mais claro, traz mais segurança jurídica, né? Lembrando, outro ponto também para ser trabalhado via regulamento. Sempre houve uma dúvida em quem aplicava a Lei 123 acerca de ser possível ou não a ocorrência do empate quando a licitação envolvesse não o menor preço, mas a técnica e preço. Será que quando eu tenho técnica e preço também é possível que haja a configuração de empate? Lembrando, né? Todos os meus exemplos foram exemplos de valor, dinheiro, né? O empate foi visto monetariamente, né? 1.100 empata com 1.000, não é isso? Dinheiro. Agora, o decreto federal, ele tratou disso. Ele diz que nas licitações do tipo técnica e preço, o empate será aferido levando em consideração o resultado da ponderação entre a técnica e o preço.
né? Sendo facultadas MEs e EPPs a possibilidade de apresentar proposta de preço inferior nos termos do regulamento. Então, gente, é outro ponto que o regulamento da estatal pode trabalhar. Vem cá, como é que vai ser o empate quando a licitação envolver técnica e preço? A lei não falou nada sobre isso, a lei 123. O decreto da União está falando pouco, né? Então cabe ao regulamento destrinchar esse dispositivo, né? De fato, o princípio da customização criou uma possibilidade, no meu entender, muito positiva para que os regulamentos das estatais, né, resolvam muitas questões que a lei deixou como uma lacuna, né? Deixou de forma lacunosa. E aqui é uma dúvida, uma pergunta: o que ocorre primeiro, a negociação ou o desempate? Como assim? Se a gente for olhar no nosso artigo 51, que nossa amiga Maitê vai trabalhar ponto a ponto, se a gente for olhar o artigo 51, vamos ver que uma das fases é a chamada fase de negociação, né? Qual é a lógica? Pegar a primeira colocada e perguntar, aquele chorinho que a comissão faz, né? Olha, vamos baixar o preço, etc. Então, há um entendimento na doutrina, naquela doutrina que é mais pró-lei 123, que essa negociação aqui deveria ser feita somente depois de eu ter dado a oportunidade do desempate. Porque senão, imagina só, nesse exemplo aqui, a grande empresa, R$1.000, né? A empresa B, que é uma microempresa, 1.020. Se eu negociar com a empresa A antes de oferecer o desempate à empresa B, ela vai dar um valor que certamente vai ficar acima dos 10%. 5% se for pregão, né? E aí eu mato o benefício que a lei quer trazer. Agora, nada mais justo que cada estatal regulamente isso no seu regulamento, no seu normativo, né? No seu ato normativo. Mas está aqui, ó, é uma questão que pode suscitar dúvidas, né? Se você não normatiza isso, as empresas podem se sentir prejudicadas, né? Tanto de um lado como do outro. Se você dá o desempate antes, a grande empresa vai chiar. Se você dá o desempate, se você negocia primeiro, a microempresa vai chiar. Então, quando você normatiza isso, você dá segurança ao seu pregoeiro, à sua comissão de licitação, né? Olha, eu estou cumprindo o regulamento ele especificou isso. As empresas, antes da licitação, viram o edital trata disso também. Então aí você traz segurança jurídica para o certame, você traz previsibilidade ao certame, não é isso? E aqui nós entramos agora naquelas licitações que trazem o traço da exclusividade. São aqueles pontos que naquele meu slide inicial estavam em vermelho, né? São questões que levantam mais dúvidas. São questões que muitas vezes são benefícios que muitas vezes, quando aplicados, eles tiram a grande empresa do certame, ou pelo menos parcela do certame passa a ser dedicado com exclusividade às MEs. Não é isso? Então, aqui é uma observação. Antes da lei complementar 147, todos os 3 benefícios de exclusividade que a lei trazia eram facultativos. Era tudo facultativo. Licitação exclusiva, subcontratação compulsória e reserva de cota, né? Vamos ver o que cada uma dessas. Tudo era facultativo.
Depois da Lei 147, só a subcontratação compulsória, que já não era obrigatória, continuou não sendo obrigatória. Mas, Gustavo, mas lá no início, você disse que 2 benefícios da Lei 123 eram facultativos. Sim, porque a Lei 147 trouxe um novo benefício. Criou algo novo, que não estava na redação original da Lei 123. Vamos ver qual benefício é esse. Vamos falar de cada um desses benefícios. Começando por esse aqui, ó, licitação exclusiva. O que é isso? Diz o artigo 48. Para o cumprimento do disposto no artigo 47, a administração pública, daqui a pouquinho eu termino, porque já deu meia hora, vamos para o nosso intervalo, tomar um café.